Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou o Alex Lima, eu sou instrutor de treinamento e empreendedor solar. E hoje eu estou aqui para poder te apresentar 10 motivos para poder instalar energia solar no comércio, na indústria ou em uma residência. A primeira impressão que as pessoas têm de um sistema fotovoltaico é que ela vai iniciar uma nova dívida, porque ela vai ter que comprar os equipamentos, pagar um profissional para fazer a instalação. E aí é onde as pessoas se enganam, porque a energia solar fotovoltaica, o sistema fotovoltaico, não trata-se de uma dívida, trata-se de um grande investimento. Um investimento que vai te trazer economias e pode te trazer até também lucros. Tá? E eu quero explicar exatamente isso para vocês através dos 10 motivos que eu quero apresentar agora. Então vamos lá, aqui está a lista com os 10 motivos. Redução da conta de eletricidade, a famosa conta de luz. Creio que esse é o principal motivo, qual vai levar uma pessoa a fazer as instalações do sistema fotovoltaico. Vamos lá. Segundo, compartilhamento entre unidades consumidoras. Vou explicar isso bem detalhado mais na frente. 3, financiamento pago com a própria conta de luz. Valorização do seu imóvel, redução no IPTU, vendas de energia, ou melhor, venda da energia em imóveis alugados. Vou explicar, hein? Investimento maior que poupança, RDB e outros tipos de investimento. Excelente ROI, retorno sobre o investimento. Baixa manutenção e longa durabilidade. Não polui, não faz barulho e não agride a natureza. Então eu vou explicar para vocês agora com detalhe cada um desses tópicos, desses 10 motivos, o qual você deve fazer esse investimento. Entenda, quando terminar aí esses 10 motivos, você vai ter consciência de que a energia solar, de que um sistema solar fotovoltaico não trata-se de uma dívida que você vai estar adquirindo semelhante à dívida de um carro. Você faz um financiamento de um carro e aí fica lá vários meses de você pagando. A energia solar não. Trata-se de um investimento que vai trazer a você muita economia, muitos benefícios aí. Então vamos lá, vamos iniciar então através do primeiro motivo. É lógico, a redução do valor da conta de eletricidade. Vou passar a chamar de conta de luz, que é assim que comumente chamamos. Então, ao instalar um sistema fotovoltaico, você tem a redução do valor pago na conta de luz. Você pode produzir 100% do seu consumo. Exatamente, você pode produzir 100% do seu consumo. Ou, se você quiser, você pode produzir com excedente. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você consuma aí no seu imóvel, na sua casa, residência, comércio, 300 kW mês. Mas você pode fazer um dimensionamento através aí do profissional, um dimensionamento para você produzir 400 kW mês. Então você vai cobrir os 300 que você consome e vai ficar com 100 kW excedente. Esses 100 kW, a companhia elétrica, a fornecedora da sua região, ela vai contabilizar isso e vai deixar lá anotado que você tem créditos de 100 kW. E você no futuro pode, então, usar isso daí. Você pode, então, aumentar o consumo na sua residência, colocando aí um equipamento a mais, um ar-condicionado a mais. Você então deixa créditos, porque você tem, você comprou um sistema fotovoltaico que gera mais do que você consome.
E aí você tem esses créditos que fica lá contabilizado, que fica como se fosse um saldo positivo lá na companhia elétrica. E você pega esse saldo a hora que você necessitar, consumindo, aí aumentando o seu consumo no mês aí. Comprar aí um ar-condicionado novo, coloca aí alguns equipamentos novos, você então aumenta esse consumo. Então isso é uma grande vantagem então, de se ter o sistema fotovoltaico. Você consegue não só gerar 100% do consumo, como você consegue gerar excedente, e o excedente fica como crédito lá na companhia elétrica. E qual o valor? Eu consigo zerar o valor pago? Não consegue zerar, porque você tem que fazer o pagamento da taxa de iluminação pública e o valor da demanda contratada. Esse valor aí varia de acordo com cada tipo de cliente. Existem clientes que têm demandas maiores e outros clientes têm demanda menor. Então, quanto maior a demanda, maior vai ser esse valor que nós chamamos de taxa mínima. Essa taxa mínima, você está pagando o valor da demanda contratada, mas aquela taxa de iluminação pública. Então, você não consegue zerar a sua conta de luz, mas você consegue reduzir 95%, tá? 95% você praticamente você abate. Porque hoje, vou dar um exemplo, se você desligar aí todos os equipamentos da sua casa e não houver consumo, durante 30 dias você vai vir uma conta e nessa conta vai vir lá a taxa mínima. Mesmo que você não consumiu nada, você teve que pagar à companhia elétrica o valor da taxa mínima. Então, quando você fizer a instalação de sistema fotovoltaico, você vai pagar. Você não vai pagar por nada, porque você não consumiu, mas vai ter esse compromisso lá da taxa mínima, que é a iluminação pública, e a demanda contratada. É muito importante que você tenha consciência disso. Vamos supor que você tem uma conta de luz de que paga R$500, e você vai pagar um valor mínimo aí de 40, de 35, depende do tipo de cliente que você é aí na companhia elétrica. Isso varia de acordo com a demanda contratada. Beleza? Então isso aí é, sem dúvida, o fator, né? Você vai ter sistema fotovoltaico instalado aí na sua residência e vai zerar o consumo ou gerar excedente. Beleza? Então vamos lá. Compartilhamento entre unidades consumidoras, ou seja, compartilha esse excedente. Então, como eu expliquei anteriormente, você gera excedente, você gera mais do que você consome, então esse excedente você vai poder compartilhar com uma outra residência que você tenha. Legal? É lógico, existem algumas regras para que isso funcione. Tá? As normas diz, por exemplo, hoje você precisa que para que isso aconteça, hoje você tem que as duas residências, os dois pontos, as duas unidades consumidoras devem estar sendo fornecida pela mesma companhia elétrica. Ainda não é possível você ter uma casa aqui e a outra residência está sendo fornecida pela outra companhia elétrica. Por exemplo, você está aqui no Rio de Janeiro e tem a Light. E a sua outra residência está lá no Ceará, fornecida pela Enel. Então, nesse caso, ainda não é permitido. Acredita-se que no futuro eles vão mudar isso, autorizar compartilhamento entre companhias elétricas diferentes. Então, existem outras regras e você pode compartilhar o excedente. É possível que você faça um cálculo somando o consumo das duas casas, das duas unidades consumidoras. Vamos supor, em uma residência 300 kW de consumo, na outra residência 300 kW de consumo, então você terá 600 kW. Então você pode montar um sistema que produza 600 kW mês, e aí você vai dividir abatendo 100% o consumo nas duas unidades. Você pode ter 3 unidades? Pode. Você pode ter quantas unidades você quiser. Basta que esteja dentro das regras. Como, por exemplo, a mesma companhia. Eu tenho 25 casas. As 25 casas estão na mesma companhia elétrica, na mesma cidade, na mesma região. Você pode sim compartilhar automaticamente. Quanto maior o número de residências, de unidades consumidoras, mais potente vai ter que ser o seu gerador fotovoltaico. Então você vai precisar de um grande espaço para poder instalar isso, para poder compartilhar com todas.
Ah, eu tenho espaço, eu tenho aqui um terreno muito grande, eu posso fazer a instalação nesse terreno e compartilhar com todas essas residências? Evidentemente sim. Sim, basta que esteja tudo de acordo com as normas. Tem que ser no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF. Há casos que vai ser necessário montar uma cooperativa ou então um sistema de condomínio, e aí tem que analisar. Ok? Então isso é uma maravilha, uma vantagem muito grande. Vamos lá, o próximo tópico é o financiamento pago com a própria conta de luz. Ou seja, você não tem que pagar a sua conta de luz eternamente. Quando você faz a instalação de um sistema fotovoltaico, você consegue aí com os bancos uma linha de crédito especial só para energia solar, com incentivo do governo, como por exemplo pelo BNDES, a Caixa Econômica, a Construcard, o Banco do Brasil, a BV, Banco Nordeste, que tem aí juros reduzidos para incentivar. Então você conseguindo um financiamento, você vai pagar o valor desse financiamento com o dinheiro que você iria pagar a sua conta de luz. Porque instalou o sistema fotovoltaico, no próximo mês você já não tem que pagar a conta de luz. Então você vai pegar esse dinheiro que você teria que pagar e agora vai pagar o seu financiamento. Em média, um financiamento de um sistema fotovoltaico varia de 4 a 6 anos. Então você ficaria nesse período de 4 a 6 anos ainda com a mesma dívida que era eterna. A dívida da companhia elétrica, todo mês você tem que pagar a conta de luz até você morrer. Com o sistema fotovoltaico você paga 4, vamos botar 6 anos, você ficou 6 anos, e aí a partir daí você matou a dívida e vai ficar agora longos anos sem pagar mais energia elétrica, pagando apenas a taxa mínima lá da companhia elétrica. Há casos que você consegue pagar 100% do financiamento com o valor da conta de luz. Há casos que você paga uma porcentagem, você não consegue pagar 100% da conta de luz, do financiamento com a conta de luz. Tá? Então isso vai de acordo. Então às vezes você pode pedir aí o seu projetista para fazer aí um financiamento que fique praticamente dentro do valor que você já paga da conta de luz. Vamos supor, você paga R$1.000 de conta de luz. Então você vai fazer um financiamento que seja dentro desse valor de R$1.000 para que o valor da conta de luz pague o financiamento. Entenderam? Então assim, você não cria uma nova dívida. Você simplesmente transfere a dívida eterna para uma dívida temporária. Após o período pago do financiamento, você então vai usufruir do seu sistema fotovoltaico, evitando de pagar uma conta alta. Quanto maior o valor que você paga da conta, melhor é o retorno sobre o investimento. Quanto mais caro for o valor que você paga, quanto maior o seu consumo, é melhor para você poder pagar esse financiamento. Fica sempre dentro do valor das parcelas. Então entenda, você não está adquirindo uma nova dívida. Você simplesmente está transferindo uma dívida eterna para uma dívida de curto prazo, uma dívida temporária, sem você ter que mexer mais no seu orçamento mensal. Legal, gente? Olha aí como é que é muito importante esse conhecimento. Vamos lá. Valorização do seu imóvel. É um outro detalhe. O seu imóvel, aí seja lá qual for, residência, comercial, ele vai ter aí uma valorização. Segundo os estudos feitos lá na América, os imóveis passam a valorizar entre 3% e 10% a mais. Legal? Aqui no Brasil, o pessoal anda comentando, as pessoas que estão no mercado imobiliário andam comentando que é muito mais, valoriza muito mais do que nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil os equipamentos têm um valor ainda maior, ou seja, os equipamentos ainda custam bem caro. Então, você instalando o sistema fotovoltaico, você consegue então alcançar aí mais ou menos 20% do valor do imóvel aqui no Brasil. Ainda não se tem uma pesquisa
exata sobre isso, mas é o que o mercado aí, o pessoal que é envolvido no mercado imobiliário vem comentando. Então, por exemplo, você tem uma residência que vale 300 mil reais e você instala um sistema fotovoltaico que custa 30 mil. Você gastou 30 mil reais para poder fazer a instalação nesse seu imóvel. E o seu imóvel, após isso, vai valorizar 20% mais, né? Vamos dizer assim. Então, os 300 mil reais que valeria o seu imóvel, agora está valendo 360 mil reais. Ou seja, o valor, né, da valorização do seu imóvel, ele é bem maior do que o valor que você investiu para instalar. Você investiu 30 mil, o seu imóvel passou a valer 60 mil a mais. Então, olha como isso é um benefício. Então, a energia solar é de fato um grande benefício aí para quem pretende instalar. Tem essa valorização. Dados concretos lá nos Estados Unidos, o imóvel valoriza de 3 a 10%. No Brasil não se tem ainda um estudo concreto, mas os especialistas do setor imobiliário dizem que valoriza até 20%, porque no Brasil um sistema fotovoltaico tem um valor considerável, pode valer o preço de um carro, certo? Então você tem essa grande vantagem. Vamos lá, o próximo motivo aí, redução no IPTU anual do seu imóvel. Isso é um projeto do governo chamado IPTU Verde. Você pode pesquisar melhor. Isso vai depender de cada cidade, de cada estado, cada cidade. Cada cidade tem uma forma de dar essa redução. Por exemplo, tem uma cidade em São Paulo, se eu não me engano, eu acho que essa cidade Paneleiros, não sei, é um local em São Paulo, não conheço bem São Paulo, que o IPTU, quem tem sistema fotovoltaico, ele simplesmente deixa de pagar o IPTU. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras, a prefeitura dá 15% de desconto. Aqui em Duque de Caxias, por exemplo, a prefeitura dá 13% de desconto. Tem cidade que dá 50% de desconto no IPTU. Então, isso varia de cada região, de cada localidade. Então, você tem aí um benefício também, você reduz. Isso é uma forma de incentivar que o governo procura para as pessoas colocarem energia renovável, porque energia solar ou qualquer outra fonte de energia renovável, ela é benefício para todos. Para toda a sociedade, ela se beneficia de sistema fotovoltaico. Bom é que todos tenham um sistema fotovoltaico. Certo? Desculpa, a cidade de São Paulo é Mogi das Cruzes, tá? Não é Paneleiros, nem sei se Paneleiros é uma cidade, tá? Então é Mogi das Cruzes, lá tem 100% da redução, ou seja, você simplesmente deixa de pagar o IPTU porque você instalou sistema fotovoltaico na sua residência ou no seu imóvel aí, tá? Então você tem que ver aí na sua região, tem que ver aí o profissional que está fazendo aí esse trabalho com você para ele poder pesquisar isso aí para você. Então olha aí o benefício que é. Vamos lá. Sexto motivo. Venda da energia em imóveis alugados. O valor da tarifa embutido no aluguel. Ou seja, para quem tem imóveis alugados, ou seja, você tem aí algumas residências que você aluga, ou você tem um comércio que você aluga esse comércio para algum inquilino. Você simplesmente instala sistema fotovoltaico e aí você embute no aluguel o valor da demanda que você instalou. Por exemplo, você instala, vamos dizer, uma casa que você vai estar alugando, você tem instalado lá 300 kW mês. Então, quando você alugar essa residência para o seu inquilino, você vai falar, olha só, essa casa tem energia solar. Você tem aí 300 kW para você consumir. Se você ultrapassar esse valor, você paga, tá? Mas se você ficar dentro dessa faixa de 300 kW, você simplesmente vai pagar somente a taxa mínima companhia elétrica. Então isso é bom porque a pessoa pensa, poxa, eu não vou pagar energia elétrica porque a casa tem energia solar.
Então, você automaticamente vai embutir o valor desses 300 kW, ou se você for bonzinho, você pode reduzir aí, você vai embutir um valor que seja aí para você recuperar esse dinheiro. Então, você simplesmente vai vender essa energia gerada para a pessoa que for alugar o seu imóvel. Você pode ver o valor, e você ainda pode colocar ali embutido um valor que seja um pouco menor do que o valor que a companhia elétrica cobra, tá? Para ficar um valor legal, mas de maneira que também seja lucrativo, que você consiga também lucrar, porque isso daí, nesse caso, passa a ser um negócio, né? Você está vendendo eletricidade para a pessoa que for alugar o seu imóvel. Então você embute o valor, certo? O valor vai ser um pouquinho acima, mas, no entanto, a pessoa vai ter aquele entendimento. Eu, dentro dessa capacidade de consumo, eu não vou pagar energia elétrica, vou pagar só a taxa mínima, tá? Sem nenhum problema. Ah, mas o inquilino vai ter que botar o relógio lá, o medidor, no nome dele. Não tem problema nenhum. Desde o momento que o sistema já estiver homologado na companhia elétrica, simplesmente você pode transferir para o nome da pessoa que você quiser, voltar para o seu também a hora que você quiser, não tem problema nenhum. Olha que interessante, a energia solar ela pode ser não só um investimento, como também um negócio, ok? Vamos lá, 7º motivo, investimento maior que poupança e outros. O dinheiro que você investe, por exemplo, você faz uma instalação que custa 25 mil reais ou 20 mil reais. O que você vai ganhar, recuperar ao longo dos anos, ela é muito, mas muito maior do que se você pegasse esse dinheiro e colocasse na poupança. Ou fizesse um investimento no RDB, CDB, sei lá, esses tipos de renda fixa que existe aí. Então você pegando esse dinheiro que você de repente iria colocar na poupança, 20 mil, 25, não sei, vai depender aí do seu projeto. Ao longo dos anos, você vai ter um retorno muito, muito maior do que nesses tipos de renda fixa, como poupança e etc. E isso já foi mostrado, isso já foi provado, já foram feitos cálculos, tá? Aí que prova que o investimento em sistema fotovoltaico é muito maior do que na poupança ou em outro tipo de renda fixa. Então, como eu falei, energia solar não é apenas uma dívida que você adquire, mas é sim um senhor investimento. Legal? Vamos lá, próximo motivo. Excelente ROI, retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento foi o que eu acabei de te falar. Você pega aí 20 mil reais, financia isso, ou você tem esse dinheiro à vista e investe comprando os equipamentos, pagando aí um profissional, uma empresa para poder fazer a instalação. O investimento ao longo dos anos, ele vai ser excelente esse retorno, porque já foi comunicado pela ANEEL, né? O setor, né, que normatiza toda a área elétrica e o setor elétrico. Ela disse, já avisou que a luz, o valor da conta de luz, a tarifa, vai subir ao longo dos próximos 8 anos. Se você observar de 2014 para cá, quando começou aquela crise lá de água, de falta de chuva, o quanto que já subiu a conta de luz. Então daqui para os próximos anos isso já está autorizado as companhias elétricas a fazer esse aumento lá, vai ter o período que vai ter aí os avisos de que a eletricidade aumentou. Quanto mais caro for a eletricidade, naturalmente, o retorno sobre o investimento que você for fazer no sistema fotovoltaico, ele será muito, né? O retorno que você vai ter vai ser muito, porque cada vez mais a conta de luz vai ficar caro. Então, toda vez que a conta de luz subir o seu valor, o valor do watts que você produz sobe junto, certo? Porque sempre vai abater o valor que você consome. Então, subiu o valor da conta de luz,
automaticamente reduzirá o valor do seu investimento. Então o retorno sobre o seu investimento é muito grande. Vamos lá. O nono, baixa manutenção e longa durabilidade. Só para você ter noção, um sistema fotovoltaico ele tem vida útil em média de 25 a 30 anos. Então vamos voltar lá no financiamento. Você vai levar de 4 a 6 anos em média. De 4 a 6 anos é o que está acontecendo em média de tempo que você vai ter que pagar a prestação. Ao você pagar essas prestações, você vai ter aí a mais ou menos 20, 25 anos para você não mais pagar a sua conta de luz aí, pagando apenas a tarifa, a taxa mínima. E depois desses 25 ou 30 anos, você também não tem que fazer um novo investimento do zero, porque os painéis vão continuar produzindo, ele vai reduzir a capacidade. O seu inversor, ele pode ou não ter que trocar. Então você não vai ter que pegar toda aquela grana que você investiu e reinvestir. Você vai investir partes desse teu sistema fotovoltaico, cobrindo apenas aquilo que for preciso trocar. Então, após esses 25, 30 anos, você vai fazer um pequeno investimento para poder manter esse teu sistema funcionando por mais anos. Então, é muito, muito vantajoso. Manutenção, em média, você vai fazer a manutenção 2 vezes por ano, que não é igual manutenção de carro, que é caríssimo. Você vai pagar a visita técnica de um especialista, um profissional. Uma diária, você vai pagar uma visita técnica apenas, que pode ser aí de 100 a 200 reais. Depende do tamanho do seu projeto. Não se compara a uma manutenção de um automóvel que é bem alta, que você faz aí durante o ano. Beleza? Então, olha, muito vantajoso mesmo, porque a durabilidade dos equipamentos, a garantia de um equipamento pode ser de 10 até 15 anos de um painel. Então você ainda tem uma garantia longa. Deu defeito, aciona a garantia. Você não vai precisar ter que comprar o equipamento dentro desse prazo da garantia. Após os 25 anos, deu defeito lá em alguma coisa, você substitui. Já é o momento de você ter que reinvestir. Você vai ter que reinvestir, mas não será o mesmo valor que você reinvestiria como você está investindo no começo. Você vai trocar partes que der defeito aí ocasionalmente. E para finalizar, no sistema fotovoltaico, ele não polui a natureza, não faz barulho, não ocupa espaço, porque os painéis vão ficar pendurados no telhado. Vai ter um pedaço da sua residência aí próximo o quadro de distribuição dos disjuntores, você vai colocar o seu inversor lá. Não vai atrapalhar em nada na sua casa. Você vai aproveitar o telhado ou a laje, certo? Não agride a natureza. Ele é amigo do meio ambiente, essa é a palavra. Um sistema fotovoltaico, ele não emite gases poluentes, ele não destrói, né, a vida no mar, nos rios, porque não precisa de fazer barragem de rios, você não precisa cavar buraco, você não precisa de desmatar, de arrancar árvores. Não, o sol ele tem força para poder produzir a energia para sempre, vamos dizer assim, né? Os cientistas afirmam que o sol vai brilhar por bilhões de anos, ou seja, a certeza de que você vai ter um sistema funcionando é a mesma certeza que amanhã nós vamos ter um novo amanhecer. Legal, gente? Então, olha, existem outros motivos, tá? Existem outros motivos que podem ser agregados a esses 10. Eu separei aqui 10 motivos para que você entenda que um sistema solar fotovoltaico ele é, de fato, um investimento. Ele não é um gasto a mais, uma dívida a mais. Ok, pessoal? Então fica aí para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.